tudo bem? Bom dia. Eu sou o enfermeiro Vitor. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Atuação do Enfermeiro na Educação e Saúde de um Centro de Reabilitação. A autora é Edilene Araújo Lima, orientadora mestre Aline Raquel Lino Gomes. Então, a introdução em relação à educação e saúde é definida como um processo de dinâmica interativa. Ela considera ferramentas fundamentais à promoção da autonomia, o autocuidado e a conscientização crítica. Sobre a questão da contextualização, vamos trazer um pouco sobre o aporte histórico. No século XIX, o início era focado na elite, ou seja, só quem estava na elite que tinha acesso a essa informação ou tinha um contato com essa informação. A expansão ela se deu para a comunidade na segunda metade do século XIX. Depois, posteriormente, nós temos a datação em relação a Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, onde nós temos as campanhas de saúde, de prevenção, principalmente naquele período onde teve a revolta da vacina em si, e depois, posteriormente, teve a primeira reforma sanitária com Carlos Chagas, onde consolidou o modelo de saúde pública e dimensão educativa. Em 1922, a enfermagem pioneira, em relação a essa questão de educação e saúde, trazendo alguns padrões americanos, da American Nursing Association. A primeira escola de enfermagem, a Ana Nery, foi instituída no Brasil. Décadas de 1950 e 1980, a expansão de campanhas para promover o autocuidado e a prevenção. Inerente a isso, nós temos a questão da resolução favorável em relação à enfermagem. A enfermagem de reabilitação, nós temos a resolução COFEN 728 de 2023, que ela regulamenta a atuação do enfermeiro da equipe de enfermagem na reabilitação, que ela consiste em 4 pilares: educação em saúde, gestão em saúde, assistência direta ao paciente, ensino e pesquisa. E dentro do papel está inserido toda essa contextualização, qual fala sobre a questão das práticas em relação de recuperação e prevenção, além de promover a autonomia dos pacientes. Como objetivo do trabalho, nós temos analisado a atuação do enfermeiro na educação e saúde em um centro de reabilitação, bem como as temáticas aplicadas aos pacientes e familiares. O objetivo específico é identificar um perfil sociodemográfico desses profissionais, compreender o papel deles na educação e saúde, categorizar quais temas de educação e saúde são realizados e quais temáticas não são abordadas, investigar os principais desafios no processo de educação e saúde e explorar estratégias de comunicações adotadas pelos profissionais de enfermagem ao fornecer orientações de saúde. Então, a metodologia ela foi um estudo qualitativo transversal do tipo descritivo analítico. Foi realizado no CRER, o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, com profissionais da área da enfermagem. A amostra foi por conveniência e saturação dos dados. A coleta dos dados ocorreu em agosto de 2025. Como critério de inclusão e exclusão, nós tivemos inclusão de profissionais da enfermagem nível superior, contratação CLT 3 meses, pelo menos superior a 3 meses, participação voluntária, mediante assinatura do TCLE e o termo de autorização uso de imagem e depoimento oral, e disponibilidade para entrevistas gravadas. A exclusão de profissionais que estivessem de licença, atestado ou afastado por qualquer motivo e profissionais da escala de plantão noturno. A coleta de dados se deu pela escala de plantões disponível na intranet, a assinatura dos termos, o roteiro de entrevista e a questão do questionário sociodemográfico, e esse roteiro de entrevista era feito por um gravador, onde que as entrevistas eram gravadas e transcritas. Os instrumentos nós temos o questionário sociodemográfico, que foi já falado, e o roteiro de entrevistas com 6 perguntas. A análise do dado se deu pela análise de conteúdo, proposta por Laurence Bardan, com 3 fases: pré-análise, exploração dos materiais e tratamento dos resultados. Os aspectos éticos, a resolução 466-510 de 2016, além da lei 14.874 de 2024, para conseguir o termo de anuência na instituição passou pelo CAPT. Depois que conseguiu o termo, foi submetido no Comitê de Ética em Pesquisa, onde que foi aprovado sob parecer descrito na imagem. Os resultados: 4 profissionais estavam de férias, 3 recusaram participar da pesquisa, 11 não atenderam os critérios mínimos exigidos, 13 profissionais com escala de plantão no período noturno, participação total de 24 participantes. Resultados: nós temos o perfil sociodemográfico, predominantemente de sexo feminino, faixa etária entre 25 e 44, residência em Goiânia, pós-graduação, lato sensu, boa parte, cargo predominante enfermeiro assistencial e formação em reabilitação, apenas 8,3%, ou seja, por mais que tenha o critério de pós-graduação lato sensu,
a formação em reabilitação são poucos que tem nessa área específica. Foi emergente a questão das principais categorias após a entrevista: compreensão do conceito de educação em saúde, momento da atuação da enfermagem em educação em saúde, temáticas abordadas na reabilitação, tema relevante pouco abordado, desafios enfrentados na execução da educação em saúde e estratégias e metodologias adotadas pelos enfermeiros. O primeiro, compreensão de conceito em educação em saúde, o participante 1 fala que é o processo de ensinar, enquanto o participante 8 fala que não tem como hoje falar em saúde sem educação, principalmente no âmbito da reabilitação. Enquanto o participante 9 fala, os participantes 9 falou sobre a questão da atividade que a gente realiza junto ao paciente. É interessante que isso é um aspecto favorável, que o vínculo com o paciente e o cuidador, além do entendimento da educação, favorece a autonomia e a continuidade do cuidado após a alta. Fontana e colaboradores descreve que deve ser compreendida a educação em saúde como uma prática dialógica, transformadora e participativa, pautada em troca de saberes e problematização. No segundo tópico, o momento da atuação da enfermagem na educação em saúde, o participante 5 fala que todos os momentos, tanto na admissão do paciente, quanto durante a internação e pós-internação também. Enquanto o participante 6 fala que a educação em saúde está presente em todos os momentos da vida do paciente. Isso é um aspecto positivo, revelando que o compromisso dos enfermeiros em inserir a educação no cotidiano do cuidado. Azevedo e colaboradores, a educação deve ser compreendida como prática contínua e intencional, demandando planejamento, recurso didático e suporte institucional para garantir sua efetividade e sustentabilidade no contexto hospitalar. Temáticas abordadas na reabilitação. O participante 19 fala que a gente começa ali, desde o cuidado com pele, reeducação vesical, reeducação intestinal, sexualidade e acredito que seja esses 4. Enquanto o participante 3 fala que a desreflexia autonômica, hipotensão postural, cuidado com a pele para evitar lesão por pressão, já que nos pacientes acometidos por AVC, eu trabalho às vezes mais a questão da reeducação intestinal. O predomínio, é um aspecto meio que leva a gente a refletir que o predomínio das orientações pragmáticas centradas na patologia refere à influência ainda da formação biomédica ainda hegemônica, ou seja, eu vou focar no estado clínico do paciente. Segundo Lima, a educação deve ultrapassar o caráter prescritivo, promovendo reflexão crítica, autonomia e corresponsabilidade do sujeito no processo de cuidado. Tema relevante pouco abordado. Participante 1 fala sexualidade. É pouco discutível pela equipe. Enquanto o participante 4 fala que a questão respiratória eu mesmo não falarei sobre sexualidade, que eu teria uma vergonhazinha. Inerente a essas questões, há uma lacuna muito importante em temas que envolvam o aspecto subjetivo da reabilitação, especialmente a sexualidade. O participante 24 disse que na residência a gente trabalha muito com a sexualidade. Laranjeira, Juca e Contígio, a omissão desse sistema reflete que a influência de tabus e a formação tecnicista dissolve o corpo biológico do sujeito integral. Sobre o tema desafios enfrentados na execução da educação em saúde, nós temos o participante 1, não tem interesse em refletindo que os participantes, no caso ou o paciente ou a família, não tem interesse em aprender. Enquanto o participante 7 fala que a família acha que sabe tudo e às vezes a gente vai orientar e eles já vão falando. A negação do diagnóstico, a desesperança e a desmotivação são fatores que interferem diretamente na adesão da atividade educativa. Para Costa, a superação desses obstáculos exige uma abordagem dialógica e participativa, no qual o enfermeiro atua como mediador do saber, valorizando as experiências prévias do paciente. E referente à última temática, estratégia de metodologias adotadas pelo enfermeiro, o participante 5 fala que como a estratégia que ele utiliza é a forma de entrar na vida dele e refletir sobre essas questões, como o paciente ele era pedreiro, ele entende que ela falava sobre a questão da eletricidade, enquanto também, para mencionar sobre a bexiga, quanto também sobre o funcionamento em geral, ela trazia algo eloquente nesse sentido. No participante 8 utilizava o método prático, no caso, os dois faziam ao mesmo momento. Isso é um aspecto positivo que destaca a flexibilidade em comunicação,
Melguizo fala que a utilização de metodologias ativas e recursos adicionais favorecem a consolidação da aprendizagem. Podemos concluir que a educação em saúde é um pilar da enfermagem reabilitadora. Então, o enfermeiro atua como educador, orientador e agente de transformação social. Essas são as minhas referências. Uma mensagem: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Agradeço a todos e boa apresentação.